estamos de volta no especial intercâmbio direto aqui da Rua Coberta do Campus 2 da Fevale. E agora nós vamos conversar com mais uma agência. Ao meu lado aqui está o Márcio da STB e também o Vinícius, que teve experiências no exterior, começando pelos Estados Unidos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então, Márcio, vou começar falando contigo, né, antes da gente ver com o Vinícius as experiências dele. A agência STB, como é que funciona para alguém que quer fazer um intercâmbio? Que tipo de assessoria vocês prestam para a pessoa? Sim, primeiramente, boa noite. Boa noite. O STB é uma empresa que tem mais de 40 anos de atuação, né? Em Porto Alegre já são 25 anos comemorando esse ano. Então, primeiro, agradecer o espaço que a STB nos proporciona, né, em atender os nossos clientes sempre da melhor forma. E a gente atua no mercado, na verdade, com diversos programas em diversos segmentos, né? Desde a parte de intercâmbio de estudos, de intercâmbio de ensino médio, high school, também com programas de férias para os jovens, pequenos aprendizes, né? Programas de trabalho, então a STB tem um leque muito forte nos programas de experiência para universitários, para meninas que querem trabalhar como babysitter no exterior. Então, nessas modalidades, e ainda também no programa de Higher Education, né, no programa de estudo para adolescentes e adultos, né, os jovens estudantes universitários que querem graduação, pós-graduação no exterior. Também temos esses tipos de programas bem fortes. Alguém que quiser só trabalhar no exterior, também vocês encaminham? Também. O Vinícius pode falar um pouquinho sobre isso. Ele fez um dos programas do internship do STB, que é o programa de estágio, na verdade, para formados e que estão em formação também. Além dos universitários, a partir do segundo semestre já podem fazer programas de trabalho nas férias de inverno nos Estados Unidos, né? As nossas de verão aqui, que são as mais longas. Também é possível esses programas de trabalho, sim. Então, Vinícius, gostaria que tu contasse um pouquinho como é que começou quando tu decidiu. Foi um estágio que tu fez nos Estados Unidos? Sim, foi um estágio que eu fiz no ano de 2010 nos Estados Unidos. Eu sou formado em turismo, né? E eu já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos em 2006, num programa com o qual você vai trabalhar durante as férias universitárias lá. Eu trabalhei numa estação de esqui no estado do Colorado e eu voltei e foi só amadurecendo a ideia de voltar para ficar um tempo maior. E eu recém-formado, no início de 2010 eu voltei, só que dessa vez para a Flórida, para fazer um estágio onde eu fiquei trabalhando um ano em hotéis nos Estados Unidos, só trabalhando. Que bacana. E esse estágio, como é que funciona lá? É o seguinte, a primeira coisa tem os pré-requisitos, tem que exige inglês avançado, né, alto, intermediário assim no máximo, e você manda o seu currículo para a STB, eles analisam todo o currículo, né, aconselhavam muitas pessoas também, algumas organizações americanas pedem para você gravar um vídeo no YouTube em inglês, né, falando da sua motivação, por que você quer fazer, né, por que você se encaixa no perfil do participante. E sendo assim, a organização tenta arrumar uma vaga disponível dentro dos Estados Unidos, né? No meu caso eu só queria ir para a Flórida. Aí demorou um pouco para sair, né, que eu queria, mas a pessoa tem que estar de coração aberto, né? Para questão da localidade, e eu fui contratado, tirei o visto e fui. Ficou em um ano assim. Que bacana, né? E foi fácil para ti trabalhar em outro país, né? Olha, da primeira vez foi um pouco difícil, que eu mal tinha trabalhado no Brasil, né? Aí a gente enfrenta um pouco de dificuldade, né? Obviamente. Tá aprendendo, né, ainda também, né? Exatamente. Até na vida, né? Você não tem tanta experiência de vida. Sim. Mas já da segunda vez, né, foi outra coisa, experiência de formado, né? E a pessoa é um lugar que você aprende muito, não só inglês, a experiência de você observar um mercado de trabalho estrangeiro, mas também a experiência pessoal, né? Você aprende a ser mais flexível, você aprende a dar valor a muitas coisas que você antes não se importava, né? E muito para a vida profissional também. Hoje a empresa que olha no currículo a experiência internacional não só analisa a parte profissional, ela analisa a parte pessoal também, que aquela pessoa pode agregar. Você aprende muito trabalho em equipe, você aprende muito ser flexível, né? Porque convivendo com outra cultura, exatamente, vai abrindo a mente, né? E até nos hotéis tinha estagiários de vários países, né? Brasil, Portugal, leste europeu, Tailândia, enfim, era um mix de nacionalidade bem legal, além dos próprios americanos.
E perguntar para o Márcio. Márcio, qual que é a principal preocupação da agência quando encaminha alguém como o Vinícius ou uma outra pessoa assim para estudar ou mesmo para trabalhar no exterior? Na verdade a preocupação do STB ela é completa, né? É reduzir o erro a zero. Essa é a nossa preocupação. Tem que dar tudo certo. Exatamente, tem que estar tudo certo. A gente tem que colocar o nosso cliente em primeiro lugar e proporcionar para ele uma experiência que possa, ao retorno dele, ele ter aquela noção de que voltou diferente de uma viagem. Acho que esse é o nosso pensamento principal, que todo mundo volta diferente de uma viagem, né? Então a gente cuida de toda a parte da documentação, mas antes disso, avaliar qual o perfil desse nosso cliente. Não adianta nada você pegar um universitário que não está em formação e indicar ele fazer um internship, que é um programa para formados. Então tem que ter todo esse cuidado de selecionar o programa correto para o nosso cliente, que busca isso como uma experiência única, né? Então a gente não pode frustrá-lo de maneira alguma. Então, avaliar o pré-requisito, como o Vinícius disse, que tem que ter um inglês intermediário para avançado, para alguns programas, outros não são, o intermediário básico já ajuda, mas avaliar criteriosamente para que tipo de vaga ele é mais adequado, né? Vocês fazem tipo uma entrevista assim para conhecer a pessoa, Exato. até porque para entender bem o que ela quer, porque às vezes tem pessoas que não vão conseguir se expressar e vai ser frustrante chegar lá e dizer, mas não era bem isso que eu queria. Exatamente, às vezes as pessoas buscam um destino como adequado porque ele é mais barato ou porque é alguma coisa assim, mas às vezes não é aquilo que a pessoa precisa e merece, né? Eu acho que é tudo isso que tem que ser avaliado. A gente no STB busca atender o cliente da maneira que ele precisa, que ele consiga voltar e dizer, nossa, minha viagem foi proveitosa, a pessoa da agência acertou muito comigo. Eu acho que isso é o que a gente busca lá, atendê-lo com expertise, né? E dizer, você merece para esse lugar por esse motivo, pontuar para ele o porquê. Aí vem a decisão, se é ou não viável, né? E depois a gente tenta os mecanismos, como os parcelamentos, enfim, a gente tem outras possibilidades de proporcionar para ele essa experiência, né? Claro. Vinícius, no teu caso, lá em 2006, quando tu foi, tu sentiu que tu fez a escolha certa? Era mesmo o que tu queria? Como é que foi? Era o que eu queria, sim. Aliás, não era a única coisa que eu queria, né? Não era a única coisa que eu queria. Mas eu queria viajar, eu acho que era a hora, né? E era o que eu queria, não me arrependo de nada. Pelo contrário, você não perde nada, você ganha muita coisa mesmo. Né? Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. É um investimento em si mesmo. É um investimento que você leva para a vida inteira e um investimento que afeta não só você, como também a sua família, como também os seus amigos, que você incentiva eles a fazerem. Às vezes pessoas que nunca se interessaram muito acabam, né, querendo passar pela mesma experiência. Sim. E você já conheceu outros locais também no exterior? Sim. Em 2012, ano passado, eu fui a trabalho para o Canadá, né? E esse ano eu voltei há 2 meses, há pouco menos de 2 meses, de uma viagem da Europa. E não dá para deixar de viajar, assim, quem viaja assim. Depois que vai a primeira vez, parece que tu é contaminado, assim, por um mosquito que tu quer conhecer todos os lugares. E eu já tenho pensamento de estar indo para Nova Zelândia no ano que vem. Márcio, e quais são os locais mais procurados pelas pessoas, os destinos mais procurados na STB? Existem as cidades top 5 que a gente chama, né? Londres, Sydney, Toronto, Nova York, enfim, San Diego também. São as cidades mais procuradas pelos estudantes, preferencialmente para o idioma inglês, ou seja, para aperfeiçoar o seu inglês. Tomando força agora também, o francês e o espanhol também são destinos como Paris, Madrid, Barcelona, que o pessoal está procurando. E descobrindo também o novo, né, que é a Oceania, como o Vinícius falou, Nova Zelândia, Austrália, são destinos que estão crescendo também. Na Nova Zelândia, especialmente pela força da moeda, né, que querendo ou não, o real tem uma compatibilidade maior de distância, né, do que as outras. E pela receptividade do povo também, que isso a gente está implementando aos poucos nos nossos estudantes que vêm buscar essa novidade, aí a gente acaba instigando um pouco a conhecer a Nova Zelândia, né? E os Estados Unidos como um todo, é uma febre, não adianta, o pessoal
continua procurando como destino número 1. Então, cidades principais, Nova York, São Francisco, San Diego, Miami, costumam ser os principais atrativos dos nossos viajantes. Então tá, pra gente encerrando, gostaria que tu deixasse os contatos da STB para quem quiser, tiver interesse em um intercâmbio, procurar vocês. Certo, a STB tem 3 unidades em Porto Alegre, a unidade da Bela Vista, que o telefone de lá é 4001-3010, a unidade da Moinhos de Vento, que fica na Quintino, que o telefone é 4001-3000, e a nossa unidade da Zona Sul, que fica na Venceslau, que o telefone é 4001-3030. E tem site também? Sim, o site da STB é www.stb.com.br. Visite-nos. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, e eu acho que já abre, já ajuda muitas pessoas que estão em dúvida, né, em fazer o intercâmbio. O STB está de portas abertas para receber todos. Obrigado. Tá certo. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui neste bloco do especial intercâmbio, gravado direto aqui do Campus 2, na Rua Coberta da Fevale. Até mais!